Vamos falar um pouco de Teorema de Pitágoras. É muito comum cair em questões envolvendo o Teorema de Pitágoras. E quando que eu aplico o Teorema de Pitágoras? Quando eu tenho o triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, o que é o triângulo retângulo? É o que tem 90 graus em um dos seus ângulos. 90 graus, então esse é o ângulo reto, por isso que forma retângulo. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa, essa é minha amiga hipotenusa. Ela é o lado oposto no triângulo, o lado oposto ao ângulo reto. E daí o que que eu tenho? Por que eu falo de quadrado dos catetos? Esse aqui é um lado. Então vejamos, se eu tenho um lado que tem 3 unidades de medida, 3 centímetros, 3 metros, 3 milímetros, seja o que for, eu posso formar um quadrado com ele 3 por 3. Olha, é um quadrado 3 por 3. Que dá 9, 9 unidades. Por isso que a gente fala em raiz quadrada. Qual que é a raiz? O que que forma um quadrado que tem área 9 unidades, 9 metros quadrados, 9 centímetros quadrados? Então, raiz quadrada de 9 é 3, porque é o 3 que foi usado como base. E se eu tenho um outro quadrado aqui, ó, com quantas unidades? 4 unidades. Olha lá, 4 unidades. Significa, ó, todos os lados desse quadrado medem 4. 4 por 4, 16. Por isso que a raiz quadrada de 16 é 4. E eu tenho, sobre a hipotenusa, eu posso produzir um outro quadrado também. Olha, ele tem quantas unidades? 5 unidades. Então, quer dizer que essa hipotenusa mede 5. Olha lá, 5 por 5 por 5. Todos os lados medem 5. 5 por 5 dá 25. Por isso que a raiz quadrada de 25 é 5. Pensemos na transposição dessas áreas. Ó. Eu tenho esses 9, eu vou transportar para cá. Somo com esses 16 e eu vou totalizar a área do quadrado maior. Por isso que eu digo que o quadrado da hipotenusa, esse quadradão aqui, é igual à soma desses dois quadrados. Se eu colocar os dois juntos, olha lá, forma esse quadradão. Então, 5 ao quadrado, então seria o que eu dizer que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Realmente, ó, 25 é igual a 9 mais 16. Isso vale para um monte de valores, essa relação. Só que esse quadrado, esse triângulo justamente que eu coloquei aqui, que é o 3, 4 e 5, ele é a base para um monte de retângulos que caem em concurso. Vou dizer um monte, eu não tenho uma estatística exata, mas mais ou menos por amostragem a gente pode pensar que existe em torno de 90% dos triângulos retângulos que caem em prova usam essa relação do 3, 4, 5. Então, ele é fundamental, esse triângulo como base. Por que ele é fundamental? Vamos pensar o que eu quero dizer com lembrar do 3, 4, 5. Se eu tenho um outro triângulo, né, que tem um lado, então, vejam bem, tem um outro triângulo retângulo. Eu sei que um lado é 6 e o outro é 8. Olha lá, 6, 8, e eu quero descobrir esse terceiro lado. Qual a relação que existe aqui? Vamos trocar a cor. Do 3 para o 6, eu fiz vezes 2. Do 4 para o 8, também foi vezes 2. Isso significa dizer que do 5 para o número que eu quero saber, também eu vou fazer vezes 2. Por isso que ele é 10. Então, esse valor aqui é 10. Mantém a mesma relação. Ó, 2 vezes mais, 2 vezes mais, 2 vezes mais. Se eu tivesse aqui fosse 9 e aqui fosse 15,
Quantas vezes mais? 3 vezes mais, 3 vezes mais. Então, aqui também são 3 vezes mais. Se fosse por acaso, 75, 100. Ó, quantas vezes mais? 25 vezes mais. 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25, 100. Então, quer dizer que 5 vezes 25, 125. O mesmo aplica-se se fosse 0,6, 0,8, 1,0, né? Por quê? 0,3, 0,4, 0,5. Correto? Então, se eu guardo este daqui é o meu triângulo mágico, né? Então, eu guardo, eu tenho que fixá-lo totalmente. Eu lembro do 3, 4, 5, uma infinidade de relações. Não é que vai cair exatamente igual 3, 4, 5, mas ele vai ser a referência. Por isso que a gente pode falar que em torno de 90% dos exercícios que envolvem Pitágoras caem usando esta relação. Vamos ver um exemplo em exercício de concurso. Então, eu tenho que a figura sem escala representa, né? Ela representa, deixa eu só trocar aqui, opa, vamos voltar. Ela representa o contorno de um jardim. E ele mede, ó, 3 por 4 por 8. E eu não sei essa medida aqui. Mas está pedindo o quê? Está pedindo a área em metros quadrados. Essa área, que figura que é essa daqui? Isso daqui é um trapézio. E o perímetro em metros desse jardim? O perímetro é o quê? A soma dos lados. Para eu calcular o perímetro, eu preciso descobrir quanto que mede esse lado, certo? E se eu observo com calma, eu vejo que aqui a gente forma um triângulo retângulo. Se desse lado é 3, aqui também é 3. Ó. Se aqui é 4, este trecho aqui delimitado é 4. No total dá 8, então esta parte aqui que falta também é 4. Certo? Vamos para a resolução do exercício em si. Primeiro vamos calcular a área. A área do trapézio. Como que é a área do trapézio? É base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. A base maior eu sei que é 8, a base menor eu sei que é 4, a altura eu sei que é 3. Então, dá 12 vezes 3 sobre 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18 metros quadrados, porque nós estamos falando de área, né? Nós estamos falando de área. E o que significa isto? Né? O que significa isto? Que eu posso já, de antemão, que eu tenho duas alternativas, 18 e 18. E eu quero saber também o perímetro. E o que é o perímetro? Perímetro é igual a soma dos lados. Por isso que eu preciso descobrir quanto que vale aquele x. Se eu sei que um lado é 3, o outro é 4, eu lembro do triângulo básico, eu sei que o terceiro lado é 5. Pronto, acabou o exercício, não precisei fazer grandes contas, nem sofrer. Então, já calculo o perímetro como sendo 3, que é esse lado aqui, que era a altura, a base maior, mais aquela hipotenusa ali, mais o 4. 3 mais 8, 11, mais 5, 16, mais 4, 20 metros. Como é linear, é metro. Como é área, é metro quadrado. E daí eu posso marcar tranquilamente como correta a alternativa C. Vamos para mais um exercício. Um pequeno terreno retangular com 108 metros quadrados de área é dividido em duas regiões por uma de suas diagonais. Sabendo-se que um dos lados desse terreno mede 3 metros a mais que o outro,
O que isso significa? Opa, vamos apagar para fazer bonitinho aqui, né? Apagando. Não fica 100%, mas pelo menos não fica tão esculachado. Eu sei que um lado, se um mede x, o outro mede x mais 3. E esta área, né, como que eu calculo a área de um retângulo? É base, né, que é o x mais 3, vezes a altura, e isto dá 108. Aplicando a distributiva aqui, a gente teria x ao quadrado mais 3x, passa esse 108 para cá, cairíamos numa equação do segundo grau, em que o a é 1, o b é 3 e o c é menos 108, desculpa. Porém, eu posso fazer de maneira mais simples, sem precisar fazer fórmula de Bhaskara, resolver a equação do segundo grau. Eu lembro da relação 3, 4, 5, olha só, um lado, os catetos, estão em relação de diferença de 1, né? A diferença entre eles é de 1. E eu não quero saber justamente essa diagonal que divide, e ela vai ser o quê? Ela é a hipotenusa, porque forma aqui um triângulo retângulo. Se fosse 6, 8, 10, a diferença era de 2. 9, 12, 15, a diferença é de mais 3. Bingo! Descobri qual que é a resposta. Então, quanto que mede a diagonal? Mede 15. Se eu quero tirar dúvida com relação à área, 9 vezes 12 dá 108. Exatamente como está dizendo o enunciado. Preciso fazer equação? Não. Basta eu lembrar do triângulo básico de Pitágoras 3, 4, 5. Eu espero ter dado uma demonstração e explicado minimamente, ao menos, sobre o que significa usar Pitágoras nas provas de concurso. Até o próximo vídeo.